Vamos lá, gente. Tudo bom? Meu nome é Rony. Quem não me conhece, meu nome é Rony Selmo, né? Mas pode me chamar de Rony se eu não conseguir falar. Hoje, né, eu falando com Deus, Deus me deu uma palavra que eu fiquei com vontade de compartilhar com vocês aí. Eu tenho 3 filhos e 3 cachorrinhos, né? 3 animais, 2 husky e um chow-chow. E o que eu percebi, né? Que o medo, ele nasce já com a gente. Então, quando você, desde pequenininho que você nasce, você já tem medo. E o que eu quero falar com vocês? Qual é a diferença? A diferença entre o medo, né, e a fé. Para vocês entenderem, ó. A fé, ela não nasce com você. Você tem que convidar ela para dentro de você. Você tem que pedir que ela venha morar com você. A fé é uma escolha. Você não nasce automático com fé. Não. Você pode ver que tem gente que tem fé em várias outras coisas. Tem gente que não tem fé, que se declara ateu. Tem gente que tem vários tipos de fé, né? Tem evangélico, cristão, católico, candomblé, budismo. Então, fé é uma escolha, na verdade. O medo não. O medo você já nasce com ele desde pequenininho. Você solta assim, já tem medo, né? Aí até você tem coisas que você não conhece. Você vê que você coloca um fogo assim na frente da criança, a criança toca. Ela vê que queima, né? A gente imaginando, né? Ela não vai tocar mais. Então, aí até ela sentir, mas tem coisas que é automático. Você pega uma criança na altura assim, de 1 mês de idade. Se você fizer assim, ela vai ficar com medo. Ela já sabe que se ela quer vai se machucar. Então, o medo já nasce dentro de você. E o que eu quero que vocês entendam a diferença entre o medo e a fé é que assim, ó, o medo, ele está dentro de você desde que você nasceu, né? E sempre vai estar se você deixar. Você pode tirar o medo de você. A Bíblia fala que quem tem medo não tem Jesus. Sabe por quê? Porque o medo é a falta de fé em Deus. Aí você vai falar, meu Deus, mas não é. Quer que eu te explique? Por quê? Quando você tem medo, você não está acreditando. O medo é uma fé, se você parar para pensar. O medo é 100% de fé naquilo que pode acontecer e que vai acontecer na sua mente. Você acha que vai acontecer. Você vê, você tá pendurado numa corda elástica e você vai cair e vai levantar, né? Mas você tem medo porque você tem certeza absoluta daquilo que pode acontecer. A fé é o medo é uma fé daquilo que vai acontecer. Aí você sabe, por isso que ele tem medo. E o que Deus ele fala para te convidar? Para você ter a fé nele. Então, quando você tem fé nas promessas de Deus, o medo não existe. Então, toda vez que você tem medo de alguma coisa que pode acontecer ou que vai acontecer, né? Porque o medo é temer aquilo que vai acontecer, não o que já aconteceu. Não é verdade? Então, medo nada é mais de uma fé naquilo, numa coisa negativa. Não é verdade? Ó, você tem medo, então você tem fé. Quando você tem medo, você tem fé de algo negativo que pode acontecer na sua vida. E é automático, você vê que é mais fácil ter medo. Não é verdade? Todo ser humano do planeta Terra tem medo. É muito fácil ter medo, porque ele já nasce dentro de você esse sentimento do medo. Agora o da fé não é. O da fé é diferente. Mas aí você tem que começar a equilibrar aqui, ó. Perder o medo e ter mais fé. Porque quando você tem fé, o medo diminui. Então, temos que deixar de ter medo, que o medo é a fé daquilo que pode acontecer de ruim na sua vida. E comece a ter fé. Comece a ter fé, que é acreditar naquilo que Deus já determinou na sua vida. Deus ele não vai determinar, ele já determinou. Eu estava falando para minha esposa agora, a questão do Moisés. Deus ele falou para ele assim, toca no mar. E o mar não se abriu porque Moisés tocou no mar. Nem porque Deus quis que o mar abrisse. Porque senão Deus ia lá abrir o mar e falava, vai lá Moisés, passa. Não foi assim, Deus não abriu o mar e mandou Moisés passar. Deus falou, Moisés, toca com teu cajado no mar e ele se abrirá. Aí Moisés ele ficou em dúvida, ficou com medo? Não, ele foi lá e tocou. Aí você fala assim, não, mas isso aconteceu porque Deus falou no ouvido. Não precisa, a Bíblia está ali escrita, é a palavra de Deus. Quando você entender que Deus não precisa falar contigo no teu ouvido assim, falar contigo, né, com a voz dele, já está ali na Bíblia. Então, quase 100% das coisas que não acontecem na tua vida de bom, é porque você não acredita no que Deus já determinou. Ele não vai determinar, ele já determinou. E ele não falou que você vai comer o bom, não, ele falou o melhor da terra.
E você sabe por que você não está comendo? Ou você nunca comeu? Por causa do medo, por causa da falta de fé. Quando você acreditar em todo o seu coração, né, que Deus ele tem coisas extraordinárias para a sua vida e para a minha vida, o medo vai diminuir, a fé vai aumentar e maravilhas vão acontecer na sua vida. Então você tem que aprender aqui, ó, aqui, a mudar aqui, a perder o medo da vida em Deus. Quanto mais você acredita em Deus, mais medo você tem. Menos medo você tem, na verdade, né? Então, tenha fé em Deus, convide a fé. Toda vez que você sentir medo, entenda que quando você está sentindo medo, você está perdendo a fé. Você vê que quando Pedro andou na água, Jesus chamou ele para andar, ele começou a andar e ele afundou, porque ele foi perdendo a fé. E aí Deus, ele pegou e Jesus segurou na mão dele e falou, homem de pouca fé. Então, na verdade, você tem que ter mais fé e menos medo. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa palavra. Se inscreva no canal, curta, dá um like se possível. Deus é contigo e eu também.